Bom dia, agronegócio. Quarta-feira, senhoras e senhores, 16 de março de 2022, 8 horas 42 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para você nos acompanhar na nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube, pelo noticiasagricolas.com.br, todas as primeiras e principais notícias da manhã para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, colhendo as suas colocações, as suas dúvidas, críticas, sugestões, enfim, nós queremos ali ouvir você. Os canais de comunicação estão abertos no YouTube e também no Instagram, então faça a sua participação, mande para nós de onde você fala, manda a sua cidade, manda seu estado e faça suas perguntas. Aquilo que a gente não conseguir te responder agora, a gente vai te respondendo nas próximas edições do Bom Dia, tá certo? Sejam bem-vindos, a gente vai começar então. E como sempre fazemos, vamos começar pela nossa rodada de preços para entender como é que estão os mercados internacionais e como já abrem os mercados aqui no Brasil às 9 horas, horário de Brasília. Bom, Bolsa de Chicago, para a gente começar. Soja em alta, sobe 0,8% no primeiro contrato, 16 dólares e 71 cents por bushel. O milho cai mais de 1%, 1,1% agora, 7 dólares e 49 cents por bushel. O trigo também cai e cai agressivamente, 2,2% para 11 dólares e 28 cents no primeiro contrato. Os demais já estão abaixo dos 11 dólares por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, derivados da soja hoje também em campo positivo, liderados pelo óleo, 1,3% de ganho para o óleo, primeiro vencimento 74 cents mais 60 por libra-peso. O farelo, 486 dólares por tonelada curta, também na primeira posição, 0,41% de alta, tá? Bolsa de Nova York, nesse momento, as soft commodities todas em campo positivo. Nós temos o café se recuperando com uma alta de 0,8%, 212 cents mais 85 por libra-peso. O açúcar, 18 cents mais 75 por libra, uma alta de 0,1%. O algodão sobe 1,8%, quase 2% de alta para o algodão, 1 dólar e 20 mais 73 por libra. E vamos dar uma olhadinha no mercado do petróleo. Quando me ajeitei aqui, sentei para fazer o Bom Dia Agro, estávamos no vermelho ainda com o petróleo, estava perdendo cerca de 0,6%, 0,7%. O mercado inverteu o sinal, tem uma pequena alta agora para o WTI de 0,2%, para o barril valer 96 dólares e 57 cents. Quando a gente dá uma olhadinha no petróleo Brent, a gente vai ver uma alta mais tímida, 0,1%, para 100 dólares, redondinho nesse momento o barril do petróleo Brent. Lembrando que esse é o petróleo que é referência para a Petrobras, para o cenário global de oferta e demanda, é uma referência mais abrangente, portanto, tá? O gás natural também volta a subir, tem 2% de alta, o ouro 0,2% de ganho, de queda, o ouro está caindo. A prata também cai 0,4% e o cobre se destaca entre as commodities metálicas e sobe 2,2%. Bolsa de Dalian, vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado futuro chinês. E a gente tem farelo em alta, óleo em alta, milho em alta, suíno em queda. 1,5% mais uma vez de baixa para o suíno vivo. Isso é preocupante, isso pesa diretamente na demanda sobre por soja pela China, e a gente precisa entender, portanto, essa situação. Vamos para o resuminho da Agriinvest, né? Eu sempre gosto de trazer esse resumo da Agriinvest, que ajuda a te dar um panorama do mercado financeiro. Bolsas na Ásia em alta com destaque para a China. Liu He promete mais estímulos aos mercados de capitais, é o premier chinês, né? O crescimento chinês está sob forte estrangulamento, essa é a verdade. Covid, construtoras mega endividadas, reformas draconianas por parte do governo e pressão de custos. Petróleo com leve alta, perto dos 98 dólares o barril. Era para o Brent, já chegou nos 100 dólares, né? Trigo continua volátil, verdade, muito intenso o mercado do trigo. Mas gente falando em menor crescimento global. Nós já teríamos um crescimento global comprometido por conta dos últimos anos de pandemia. Aí nós tivemos o início da guerra entre Rússia e Ucrânia efetivo, um conflito armado realmente acontecendo depois de toda aquela guerra retórica dos últimos meses. E aí
Não bastando, nós ainda temos um novo surto de Covid-19 na China, a necessidade de novos lockdowns, a política de tolerância zero do governo em Pequim, e dizendo o seguinte, 51 milhões de pessoas para dentro de casa. Isso muda os hábitos, muda os padrões de consumo e alcança todas as commodities. Partes das despencadas que nós tivemos nos preços do petróleo nos últimos dias vieram boa parte desse novo momento, desse novo surto de Covid lá na China. Este é o pior momento para a pandemia na China desde o pico mais grave em 2020, tá? Então é bastante sério. É uma nova variante, né? Inclusive ontem dois novos casos foram identificados aqui no Brasil de uma nova variante chamada... Ai, como é que é agora o nome? Eu vou me lembrar. Eu vou procurar aqui para vocês, mas enfim, é bastante sério. Então a gente tem que continuar monitorando a pandemia, né? Porque quando a gente começou a falar da guerra, a pandemia acabou assumindo ali um papel mais coadjuvante, se a gente pode falar dessa forma. Mas as coisas continuaram acontecendo. E com esse novo momento grave da China, nós temos, portanto, essa preocupação, tá? A gente vai monitorar e vai te manter atualizado sobre tudo por aqui. Deixa eu continuar aqui o resuminho da Agriinvest. Os Estados Unidos alertam a China em relação ao suposto pedido de ajuda militar por parte da Rússia, né? Me parece que isso ainda não se efetivou, mas tá no jogo, tá no game, né? O clima para 15 dias continua benéfico para milho safrinha no Brasil e Paraguai. A seca nas planícies americanas começa a chamar a atenção e hoje é uma daquelas super quartas-feiras, né? A gente sabe como é que é quando o Fed, Federal Reserve, e o Copom, o Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, vão divulgar suas novidades sobre as taxas de juros Estados Unidos e Brasil, respectivamente. Então, hoje é dia de sabermos se os juros serão alterados nos Estados Unidos e pelo Copom aqui no Brasil, se a Selic volta a subir. A expectativa do mercado para a Selic é de que nós tenhamos uma nova alta, né? Até porque a gente deve ter, até o final do ano de 2022, mais de 11% na nossa taxa básica de juros. Então, a gente tem que monitorar aí o que traz o Federal Reserve, o que traz o Copom, e a gente está acompanhando, tá? Muito de perto o que está acontecendo. O Copom só vai sair às 18 horas, tá? E você, claro, vai receber essa notícia aqui em primeira mão. O Federal Reserve, por volta de 3h30, a gente já começa a ter um sinal melhor do que o Federal Reserve nos traz, ali capitaneados pelo senhor Jerome Powell, ok? Estamos monitorando, estamos acompanhando. Bom, vamos começar a desdobrar os mercados. Eu queria trazer algumas informações importantes. Eu acho que eu vou começar pelo mercado do café, porque ontem as pessoas estavam muito preocupadas com o Delta Omicron. Pessoal da Teixeira Agroconsultoria, muito obrigada pela ajudinha. É isso mesmo, né? É a Delta Omicron, é uma variante ali, né, que pegou tudo que a gente tinha das últimas variantes e lá vem ela, né? Obrigada, viu, pessoal do Teixeira Agroconsultoria. Enfim, como eu dizia, vou começar então com as informações do mercado do café. Alguém me pediu aqui um abraço para... Deixa eu ver se eu vejo aqui. Olha só, mas se não temos o senhor Oscar Bom Dia Pires. Eu amo o sobrenome dos meus tios, não é incrível? Bom dia. Oscar Bom Dia Pires conosco. Bom dia, tio. Tudo bem? Como é que estamos? É isso aí, é o marido da dona Neuza, que vocês já conhecem, lá da Zona Leste, Avenida Celso Garcia, se quiser passar lá para tomar um cafezinho, tá? Hoje quem tá aqui no comando me parece que é o seu Oscar. Bom dia para vocês, viu? Sejam bem-vindos. Enfim, alguém me pediu aqui um abraço para Itupeva, é isso? Ou Itapeva, eu não consegui aqui ler rapidamente, mas a Letícia já me ajuda, me manda por aqui. Bom, acho que tá no YouTube, deixa eu ver. Carla, um abraço diretamente de Itapeva. Obrigada, Vitor, bom dia, viu? Vamos lá. Como eu falava, estamos ali monitorando os mercados e o café vinha numa toada de baixa bastante agressiva. Há uma preocupação bastante forte no mercado do café com as questões ligadas ao consumo dos mercados russo e ucraniano por conta do conflito, e isso vinha exercendo uma pressão forte sobre os futuros do café, arábica e conilon, Bolsa de Nova York, Bolsa de Londres. E claro que essa pressão se reflete em preços também mais apertadinhos aqui no Brasil,
naturalmente. Então, isso vinha acontecendo, os patamares são um pouco mais baixos do que observávamos há algumas semanas, mas nós temos ainda níveis remuneradores de preços, mas de fato são já preços bem mais baixos do que nós víamos, como eu falei, há algum tempo. Então, neste momento, o que a gente tem para o mercado do café? Bolsa de Nova York, cotação do momento. Assim que a tela me ajudar e abrir aqui no nosso noticiasagricolas.com.br. Nós temos altas de 2% para o contrato março, 2 dólares e 14 mais 30 por libra peso. O maio, 2 dólares e 12 mais 95, subindo 0,9%. Mesmo ganho para o julho, que tem 2 dólares e 12 mais 60. E o setembro, 2 dólares e 11 mais 75, uma alta de 1% na manhã dessa quarta-feira. Então, preços do café arábica subindo e subindo bem na Bolsa de Nova York nesta quarta-feira. Isso é importante para a gente entender que, apesar da pressão do conflito, da guerra e das incertezas que ele traz, né, nós temos que lembrar que há os fundamentos de cada mercado ainda atuando na precificação dos produtos. Então, para o café não é diferente. O café tem um cenário de fundamentos bastante sólido, né? Há uma preocupação muito forte com a safra 22 do Brasil, que já é sabida que será menor do que o inicialmente estimado, por conta dos problemas climáticos todos que tivemos, e por conta disso a gente tem esse cenário, então, de fundamentos ainda posto, né? Mas, ao lado disso, e também para manter essa liquidez e essa especulação do mercado, que é natural entre as commodities, a gente vai ver esse tipo de movimento mais brusco acontecer num cenário completamente incerto, completamente nebuloso, né? Então, para o café, a gente tem esse movimento de recuperação, precisamos entender agora se ele dura, né? Se ele vai seguir e vai continuar trazendo aí uma recuperação das cotações internacionais e como isso vai se refletir no Brasil. Aqui no Brasil, o que tem sido fiel da balança ali na baixa das commodities, porque nessa semana nós tivemos baixas agressivas aí para soja, para milho na Bolsa de Chicago, o próprio trigo completamente volátil, mas ainda muito alto, o café, o açúcar que perdeu os 19 centos por libra peso, é o dólar. O dólar voltou a subir com o sentimento de aversão ao risco muito intensificado, são R$ 5,16 no fechamento de ontem, uma alta de 0,8%, tá? Bom, mercado do café, do açúcar, também operando com leves altas na Bolsa de Londres e na Bolsa de Nova York. O mercado tem um suporte nesse movimento de ajuste de posições, depois de recuar forte na última sessão, muito pressionado pelo petróleo, né? Nós vimos os preços do petróleo ontem perderem mais de 6, 7% nos piores momentos do dia, fechou no vermelho, hoje começou o dia no vermelho, mas passou a subir. Vamos também entender como é que ficam as cotações a partir daí, mas fato é que nós temos, portanto, esse cenário também de fundamentos para o açúcar, que é importante. Agora, se a gente olha para a tela de Nova York, vocês vão ver que é um mercado misto. Os primeiros 2 vencimentos em alta, os 2 na sequência em queda. E as altas e baixas, elas são bastante tímidas, se essa é a melhor palavra, né, bastante contidas, e nós temos aí essa condição de termos aí um mercado redefinindo a sua trajetória depois de dias muito intensos. Dias esses que podem não ter acabado porque o conflito na Rússia continua se desdobrando e nós continuamos a entender quais serão esses impactos para as commodities agrícolas, para os mercados de uma forma geral. Agora o contrato maio para o açúcar em Nova York, 18 centos mais 75 por libra, uma alta de 0,1%, mesmo ganho para o julho, que vale 18 centos mais 70. O outubro, 18 centos mais 80 por libra peso, uma pequena baixa de 0,05%, e o março, 19 centos mais 6, com uma pequena queda de também 0,05%. Os mercados do café e do açúcar já estão abertos para você, disponíveis aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Então, esses 2 mercados comentados. Vamos ver aqui os destaques do Jonathan Simeão para essa abertura de mercado nessa quarta-feira. Olha só.
Depois de cair mais de 2% na sessão anterior, os futuros do açúcar têm suporte de ajuste de posições nesta manhã de quarta. O mercado acompanhava as oscilações do petróleo, além da atenção para a safra nas origens produtoras. Em abril, a gente começa a colher e começa a chegar a nossa oferta ao mercado. Isso pode ser um fator de pressão para os preços. Mas como a gente já tem uma oferta um pouco mais contida, mais retraída, né, menorzinha, a gente pode ver, vai ter que entender como é que vai ser a chegada dessa oferta ao mercado de açúcar. As oscilações do óleo impactaram diretamente na decisão das usinas e impactam ainda, né, sobre a produção maior de açúcar ou etanol na safra, né? Vou pedir até para o Jonatas dar uma olhadinha aqui na notícia, só para fazer um pequeno ajuste ali no último parágrafo sobre esse mix das usinas. E o Jonatas tem feito um excelente trabalho ao trazer para a nossa audiência, para vocês que nos acompanham aí deste lado, sobre essa importância do mercado do petróleo para o mercado do açúcar, né? É importante esse entendimento de que o mercado de combustíveis e o mercado de commodities agrícolas é completamente conectado. Então, quando a gente via o petróleo cedendo forte e o milho acompanhando, por quê? Porque nos Estados Unidos, que é importantíssimo player de milho no quadro global, no quadro global de milho, né? A gente está falando de 1/3 da produção norte-americana destinada à produção de etanol de milho, que é o principal combustível utilizado pelos americanos. Então, os mercados estão completamente conectados, precisam estar conectados, e eles vão sentindo esses impactos. Para o óleo de soja, não é diferente. Os óleos vegetais têm sido muito demandados. Os estoques de óleo de palma, óleo de girassol nem se fala, porque 80% vem do leste europeu. Óleo de palma, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola, tudo com oferta muito ajustada. Então, tudo isso faz com que haja uma volatilidade muito intensa e essa conexão, portanto, muito próxima. Já existe a conexão, ela se intensifica ainda mais quando toda a questão do petróleo está em xeque, quando a gente olha para a Rússia, maior produtora global deste produto, tá? Então, estamos acompanhando. Bom, essas são as informações para o mercado de açúcar, portanto, a gente vai dar uma olhadinha agora nos mercados de grãos. Percebam que o trigo voltou a cair agressivamente depois de ontem trabalhar com altas interessantes, né? O mercado testando ali uma recuperação, mas o mercado do trigo ele vai acompanhando o que a gente recebe de informações da Rússia e da Ucrânia, né? Ah, não, estamos conversando, o trigo dá uma caída. Não tivemos solução, o trigo sobe. Ah, não, vamos voltar a conversar, né? Não, então vamos derrubar o trigo mais um pouco. E essa vai ser a volatilidade ainda muito presente nesse mercado até que o conflito se estenda, até que o conflito dure e assim vai seguir sucessivamente, tá? Ao lado disso, nós temos uma preocupação com a chegada das novas safras. A China está registrando uma das piores safras de trigo dos últimos anos por conta de adversidades climáticas, e a China é importante consumidor desse produto. Então a gente tem que olhar onde é que ela vai comprar esse trigo, que ela não vai conseguir produzir, as lavouras não vão bem. A safra de inverno dos Estados Unidos também sofreu com algumas pontuais adversidades climáticas, pode também reduzir o seu potencial produtivo, e tudo isso vai se acumulando, né? Fora o fornecimento interrompido ali de Rússia e Ucrânia, os maiores, ou dois dos maiores, o maior e o terceiro, quarto maior exportadores globais. Então, o trigo segue volátil, segue olhando para as origens alternativas, Argentina, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha é uma possibilidade de trigo nesse momento. Então a gente está olhando para as ofertas que estão ali em andamento para chegar agora nessa nova temporada no meio do ano, né? O ano comercial para soja e para milho, por exemplo, nos Estados Unidos começa em 1º de setembro, termina em 31 de agosto. Para o milho, para o trigo já começa em 1º de junho. Então a gente tem uma nova entrada de oferta aí no meio do ano, que vai vir diferente esse ano, dado o gap que a gente vai ter de Rússia e Ucrânia. Inclusive, eu estou preparando aqui um material para vocês bem abrangente para a gente tratar dessa situação. Como é que vai começar a nova temporada de trigo no mundo diante desse conflito aí em 2 países chaves na produção desse cereal? Então, essa semana ainda sobe para vocês aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Estamos acompanhando, estamos monitorando tudo aquilo que é
imprescindível, né? Impreciso não, Carla Mendes. Imprescindível. Bom, agora as cotações do trigo perdem entre 17 e 25 pontos e meio. O julho, 11 dólares e 2 cents, o setembro, 10,49, aí percebam, o dezembro, 9,95 e o março, 9 dólares e 54. Já olhando, né, nos vencimentos mais distantes, já olhando uma readequação da oferta, talvez não um equilíbrio entre oferta e demanda, mas uma readequação dessa oferta, as coisas voltando a se equilibrar e a gente tentando entender. A gente quer acreditar que pelo menos até já vai acabar essa guerra, né? Então precisamos entender que os vencimentos mais longos estão justamente avaliando essa volta da normalidade ou a retomada dos trabalhos para que se volte à normalidade no mercado do trigo, tá? Passamos então para o mercado do milho, que tem baixas aí acompanhando o mercado do trigo, mas bem mais tímidas, de 2,5 a 7,5 pontos. O maio, 7 dólares e 50 cents por bushel, o julho, 7 dólares e 17, o setembro, 6 dólares e 66, o dezembro, 6 dólares e 48. O mercado de milho se divide entre vários pontos de atenção. Essa questão dos combustíveis, do movimento do petróleo é um deles. A questão de uma demanda que não acontece na Rússia e na Ucrânia migra para Brasil e Estados Unidos, é um outro ponto de atenção. A colheita da safra de verão, a segunda safra do Brasil se desenvolvendo e também a nova safra norte-americana prestes a começar lá no Corn Belt, né? E com algumas pontuações importantes ali sobre a questão climática, tá? Então a gente tem vários pontos de atenção agora para o mercado de milho, quase todos eles se remetem à oferta, enquanto a demanda está um pouco mais contida quando a gente olha para o Brasil, mas os Estados Unidos avançando um pouco melhor nas suas comercializações, nos seus novos negócios. Essa semana ainda não foram registradas novas vendas, nem de soja nem de milho pelo USDA naqueles reportes diários, mas nós tivemos embarques semanais divulgados pelo USDA na segunda-feira dentro das expectativas e amanhã vamos ver como serão as vendas semanais para exportação dos Estados Unidos, boletim que também chega pelo USDA. Na semana passada, não se esqueçam, tivemos o maior volume semanal de venda, né, pelos americanos, reportado para esta temporada comercial 2021-22. Foram mais de 2 milhões de toneladas vendidas na semana retrasada, né? Então, o boletim de vendas semanais é sempre em relação à semana anterior. Então, nós tivemos números fortes, que inclusive ajudaram a impulsionar as cotações em Chicago, e vai tendo um reflexo aqui no Brasil também. Vamos ver se a gente já tem a abertura da B3. Deixa eu atualizar aqui o noticiasagricolas.com.br. Gente, não se esqueçam, tá? Todos esses números que eu vou dando aqui, as cotações, as notícias, os boletins do USDA, tudo no Notícias Agrícolas, tá? Já tá tudo aqui disponível para vocês. Quando eu vou comentando, já tá aqui, tá? Vamos ver se a gente já tem a abertura do mercado lá na B3. Temos um dia de falta de direção para os preços. O maio estável nos R$ 103,90 por saca, o julho R$ 99,08, o setembro R$ 98,82, o novembro R$ 100,90. Eu quero trazer aqui deixa eu abrir aqui para vocês. Uma informação sobre milho e clima, tá? Eu tô bastante focada em trazer para vocês aí nas próximas semanas as condições de clima para a safrinha de milho, né? Que eu sei que é determinante para vocês todos. Então a gente vai trazer bastante informação sobre isso. Eu tô só buscando aqui, mas não tô encontrando uma informação que nós demos ontem sobre o mercado de milho. Vou pedir até para o meu time me ajudar aqui. Eu acho que foi uma notícia, não um vídeo, não vou me lembrar agora. Mas falando sobre a possibilidade de termos aí safrinha com chuvas talvez abaixo da média, né, para algumas regiões, acendendo um alerta para a segunda safra de milho. Vou ver se o meu time já me traz aqui essa informação, mas enfim, nós temos essa possibilidade aí de próximos 15 dias com condições favoráveis de clima, o que é importante para a gente consolidar ali um bom start para a segunda safra de milho. Começamos o plantio dentro de uma janela ideal,
né? E estamos aí correndo com uma janela boa para o plantio da segunda safra de milho, e nos resta agora ter condições realmente favoráveis para que a gente possa consolidar uma segunda safra excelente e recuperar, né, aquilo que se perdeu na safra de verão, que não foi pouco, né? Pelo amor de Deus, não foi pouco. Então, senhoras e senhores, estamos ali acompanhando e vocês vão sendo atualizados de tudo por aqui. Segundo a Climatempo, né, informação já desta quarta-feira, o verão no Brasil vai terminando com muita chuva sobre todo o país, segundo informações da Josélia Pegorin, que é meteorologista, uma das líderes lá da Climatempo, e ela nos diz o seguinte: o verão está terminando, o equinócio de outono, ou o início do outono, né, ocorre no dia 20 de março, às 12 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília, né? Então a gente tem mais 4 dias de verão por aí, certo? E o que a gente tem para esses últimos dias, o que eu falei ontem, como diria o poeta, são as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no seu coração. Tomara que seja uma promessa de uma safrinha cheia de vida realmente. O ar quente e úmido predomina sobre o Brasil e nuvens carregadas crescem sobre todas as regiões do país. Essas nuvens podem provocar temporais em vários estados. Uma área de baixa pressão atmosférica ajuda a aumentar a chuva no leste catarinense. A zona de convergência intertropical continua ativa no extremo norte do Brasil e provoca chuva forte entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. Então, lá naquela faixa norte do Brasil, né? Um vórtice ciclônico em altos níveis ajuda a espalhar também muita nebulosidade sobre o Nordeste e parte norte do Brasil. Inclusive, essas chuvas que chegam ali na metade, né, do centro-norte do Brasil, elas trazem, inclusive, alguma preocupação, alguma dificuldade para a colheita da soja em alguns pontos do país, por conta do excesso de umidade. Então, a gente está de olho nisso também, tá? E é sabido que em alguns locais, inclusive, ajuda a pesar ali na qualidade dos grãos que estão sendo colhidos em algumas regiões com excesso de chuva, tá? Essa quarta-feira promete ser mais um dia com estabilidade sobre o Brasil. Tempo firme, sem chuva, predomina a tensão. No centro, oeste e sul do Mato Grosso do Sul, no oeste do Paraná, no oeste e sul do Rio Grande do Sul, na região dos lagos no Rio de Janeiro e no litoral norte também do estado fluminense, tá? Na maioria das áreas das regiões norte, nordeste e centro-oeste, eu acabei de falar, o dia é com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora que podem ser fortes. O leste de Santa Catarina tem um dia nublado e com chuva persistente que pode causar transtornos. Na maioria das áreas do sudeste e do sul, as pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite e podem ser fortes. A chuva é frequente e a qualquer hora no litoral sul de São Paulo e no litoral do Paraná. Em Porto Alegre, só deve chover pela manhã. Então, muita chuva ainda para o centro-norte do Brasil, poucas chuvas ali para o estado do Rio Grande do Sul e faixas do Paraná e Santa Catarina, mas, né, já essas previsões todas mais detalhadas estarão disponíveis para você no trabalho de Virgínia Alves, nossa especialista em clima, aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Já ela te traz a palavra dos meteorologistas, os mapas, os satélites, os radares, tudo completinho para que você tenha as informações aí direto para você, tá? Deixa eu ver aqui se... Vamos lá. Meu time tá me ajudando aqui a achar a notícia para vocês da safrinha, tá? Eu vou dividir com vocês já na tela aqui com a Letícia. Bom, vamos dar uma passadinha nos nossos comentários antes de eu trazer aqui informações sobre o mercado da soja, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. O Oficial Agrociência, bom dia a todos. A Thaís nos mandando bom dia. O Elvis nos mandando bom dia. De São Paulo, capital. O Renato de Xanxerê, Santa Catarina. A Mariluce de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bom dia. Campos Belos, no Goiás. A Thaís fala conosco. O senhor Oscar, né, que eu já falei. Muito bom dia. Aí, ó, tá na tua tela, hein, moçada? INMET. Mapa de anomalias para o mês de abril mostra chuvas abaixo da média na metade sul do país e acende alerta para a segunda safra
de milho. Essa entrevista foi feita nessa terça-feira, mas completamente atual. Vou pedir para a Letícia, inclusive, mostrar para vocês o caminho, porque isso aqui é ouro, tá, gente? Pelo amor de Deus, não pode perder o foco disso daqui. Precisa manter o seu monitoramento climático. E tenha um monitoramento personalizado para sua propriedade ou para suas propriedades, tá? Ó, Letícia tá te mostrando aqui, ó, menu vídeos, ó, vídeos, vai clicar em clima, aí é maravilha, ó. Francisco de Assis Diniz, meteorologista do INMET, grande parceiro do Notícias Agrícolas, vai clicar e vai ouvir o show de entrevista Alexander Horta e Francisco Diniz dividindo a bancada para te trazer informações sobre o clima, tá bem? Obrigada, viu, Lê? O Ricardo Garcia nos mandando bom dia, o pessoal da Teixeira Agroconsultoria também conosco, o Márcio Fagundes Camargo, bom dia, Carla, tudo bem? Como é que tá o preço da soja? Curitibanos, Santa Catarina, vamos falar sobre o mercado da soja na sequência. Márcio, fique aí, tá? O Bruno de Inhumas, no Goiás, conectados no Bom Dia Agro, bom dia, obrigada. O Caio de Porangatu, no Goiás, Franco Silva, no Braço do Norte, Santa Catarina, Marcos Veríssimo, bom dia com alegria, bom dia. O José Carlos Borges, bom dia. A Lili Carré, bom dia. A Camila Galvão, de Uberlândia, Minas Gerais, bom dia. Perguntando sobre, inclusive, a Lilica, mercado do açúcar, né? Então, ali, ó, Lilica, falei bastante hoje sobre o açúcar, tá lá no comecinho da nossa live. Se você chegou depois, vai ficar salva no Instagram e no YouTube, na nossa playlist do Bom Dia Agro, no Notícias Agrícolas Oficial, nosso canal no YouTube. Você pode ver tudo por lá depois, tá certo? É só clicar lá, ou se você tá no YouTube, quiser voltar agora um pouquinho também para pegar a parte ali mais importante para ti, sem problema, tá? O Otávio, bom dia, Prata, Minas Gerais, Esplanada na Bahia. Bom dia, agro desse nosso Brasil. O Douglas Chimizo, que é engenheiro agrônomo, está sempre conosco. Andrade Cereais, bom dia, Carla. Bom dia, companheiros do agro. Formosa, Goiás. Abraço a todos. Flávio, bom dia. Cristais Paulista, São Paulo. Cassiana, bom dia. Como é que tá o mercado do arroz? Vamos falar já sobre ele. Dona Eliana, bom dia, agro. Bom dia, Carla Mendes. Bom dia, mãe. Bom dia de Simonésia, Minas Gerais, Avaré, São Paulo. E hoje tem um monte de gente aqui, hein? Manda um abraço pro Goiás, um abraço imenso pro estado do Goiás. Amo esse estado, amo. Bom dia, Douglas de Minas Gerais. O Walter nos mandando bom dia. O Valmar também nos perguntando do mercado do arroz, vamos chegar lá. Bom dia da Carol Cerezer, de Cascavel, no Paraná. E a Dani Lima e também o Matheus Vieira nos mandando bom dia. E o Matheus é de Patos de Minas, Minas Gerais. No YouTube, deixa eu ver se eu deixei alguém para trás. Já mandei um salve aqui pro Douglas Chimizo, lá do oeste da Bahia, né, Douglas? Bom dia, viu, meu amigo? O Araújo, de Caxias, no Maranhão. Bom dia, as cotações dos óleos vegetais continuam com fundamentos para continuar em alta? Qual o preço do óleo de palma na Malásia hoje? O Manuel Vieira nos pergunta, e pergunta também se os prêmios do complexo soja continuam em alta. Sim, continuam em alta. Vamos começar a falar sobre o mercado da soja? E aí a gente depois continua aqui nos nossos comentários, tá? Aí eu passo aqui para você que está conosco no YouTube. Bom, pessoal, respondendo primeiro a pergunta do Manuel Vieira, né? Os prêmios do complexo soja continuam em alta sim aqui no Brasil. Os preços do farelo estão um pouquinho aquém do que se registrou na semana passada, mas ainda assim estão altos. Os preços do óleo estão altos e os prêmios para ambos seguem altos, tá? Por quê? Os prêmios para soja também estão altos. Nós temos ainda suspensas as exportações argentinas, que é temporária, mas a Argentina está fora do mercado nesse momento, então isso é uma dificuldade, e a gente vai ter que acompanhar, vai ter que monitorar por aqui, tá? Então o Brasil é uma alternativa importante, o mesmo se dá para Estados Unidos, ok? Inclusive, hoje a gente deve ter os números da ANOPA, Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas. Aliás, deixa eu ver se a gente já não tem esses números, tá? Vamos ver aqui se a gente consegue já dividir com vocês o esmagamento lá nos americanos. Então, senhoras e senhores, nós temos sim ainda um quadro de fundamentos para os óleos vegetais continuarem em alta. Eu não tenho
temos o Nopa, já divido com vocês. Eu não tenho aqui a referência do mercado de óleo de palma agora, mas vou buscar para vocês e vou fazer também uma matéria sobre o mercado de óleos vegetais mais completa, para que vocês entendam o cenário mais global, né? Um panorama mais completo desse mercado. E há uma oferta restrita de óleos vegetais nesse momento, de todas as origens. O óleo de palma, que é o óleo mais consumido do mundo, continua subindo forte, né? Então a gente está monitorando. Olha só o que diz a Agriinvest sobre os óleos vegetais. Alta para os óleos vegetais hoje, na China e na Malásia, né? Mas o que preocupa são esses lockdowns na China. Por isso que nos últimos dias os preços do óleo caíram mais agressivamente, além da pressão que vem também do petróleo, né? E olha só também o que nos diz a Agriinvest. Na soja, a China está bem parada. O óleo de soja na China caiu forte nos últimos dias, derrubando ainda mais as margens de esmagamento para o período de junho a agosto. As margens agora, elas estão melhores, as margens futuras estão pressionadas, tá? A China ainda precisa comprar um bom volume para essa janela, mas depois das boas compras que fez nos Estados Unidos, parece que o apetite deu uma caidinha. A soja caiu uns 20 centavos por bushel no valor custo e frete China essa semana, parte pela queda do frete, mas parte pela pressão de venda. As vendas de farelo na China continuam muito fracas. Por quê? Porque a suinocultura está num momento muito dramático, tá? Os estoques de derivados caíram novamente, renovando mínimas. Ouça, como resultado, o basis do farelo e do óleo continuam lá em cima, um claro sinal da falta de produto. Com milhões de pessoas presas em casas, o delivery é a única opção. Fora cidades em lockdown, muitas cidades importantes, como Xangai, estão enfrentando quarentenas em condomínios e escritórios. Muitas pessoas estão em seus apartamentos há pelo menos 48 horas. Viajar e comer fora são opções inexistentes, segundo muitos. As aulas foram interrompidas, assim como merendas, fonte importante do consumo de proteínas. Então, estamos aí olhando para isso. Para a Agriinvest, análise de Eduardo Vanin, o esmagamento e processamento de soja na China pode ficar abaixo de 90 milhões de toneladas, hoje estimado pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em 94 milhões, tá? 92 milhões, 94 são as exportações, tá? As importações. Então, percebam que há uma preocupação muito séria com a demanda, isso chega ao complexo soja de uma forma geral, mas os baixos estoques de farelo e de óleo elevam os preços ou mantêm os preços em patamares elevados, mantêm os prêmios em patamares elevados, porque os prêmios estão altos, não só aqui no Brasil, mas também na China, também nos Estados Unidos, na Argentina também. Na Argentina nós temos as exportações suspensas temporariamente e precisamos continuar entendendo os desdobramentos disso. Então, o complexo soja tem seus fundamentos muito bons, muito positivos, mas com essa preocupação muito séria em relação à demanda chinesa, que parece dar um soluço ou outro, né? Como bem colocou aqui o Eduardo Vanin, é preciso que a China ainda faça compras importantes de soja para os próximos meses e para estar adequadamente coberta, mas ainda comprando da mão para a boca, uma compra mais cautelosa, tá me entendendo? Né? Para e passo ali com o andamento do mercado. E a China, senhoras e senhores, ninguém joga melhor esse jogo do que ela, né? Então, ela vai ali dizendo como é que o mercado vai tratando essa situação toda. Enfim, é mais ou menos por aí. Enquanto isso, os preços aqui no Brasil seguem em patamares elevados. Nós tivemos muitos negócios na semana passada. Nessa semana, a gente já está com negócios um pouco mais contidos. Então, a gente está nessa situação, né? Vamos acompanhando, vamos tentando entender como é que as coisas vão continuar chegando aos preços. Amanhã nós vamos entrevistar Lione Severo, diretor do Sim Consult, um dos maiores conhecedores de mercado de soja global. E ele vai estar conosco às 10 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília, e vai ser bastante importante você acompanhar essa entrevista. O Liones, que tem sempre uma visão meio fora ali, né, não é um padrão, mas o Liones tem uma perspectiva diferente,
né, por ter vivenciado algumas situações de mercado. O Leones ajudou, como outros grandes nomes do mercado agropecuário brasileiro, como o seu Ginaldo Souza, por exemplo, da Laboro, ajudou a trazer a China para o mercado brasileiro de soja e a soja brasileira para o mercado chinês. Então, por terem vivenciado essas condições, esses analistas eles têm uma visão também diferente. Amanhã, então, o Leones vai estar conosco às 10 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília, ao vivo, e você é nosso convidado para acompanhar essa entrevista e entender que momento é esse para o mercado de grãos diante de tudo isso que eu estou aqui falando para vocês, tá certo? Pessoal, 9 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos caminhando ali para o final do nosso Bom Dia Agronegócio, com uma informação importante. Empresa canadense quer dobrar projeto de potássio em área perto de terra indígena. Vamos entender, né? A Brasil Potash disse na terça-feira que seus executivos se reuniram com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em Ottawa, e discutiram elevar a capacidade planejada de 2,44 milhões de toneladas para mais de 5 milhões de toneladas por ano no projeto em Autazes, no Amazonas. É preciso sempre a gente lembrar que tudo que for feito, inclusive isso está no Plano Nacional de Fertilizantes, veja, né, o que diz o título, perto de terra indígena. Tudo que está sendo feito de plano para se explorar os minérios que temos aqui no Brasil, né, esses fertilizantes riquíssimos que nós temos, eles vão ser responsavelmente seguidos esses protocolos, né? Inclusive, a gente está alinhando uma entrevista aqui com a doutora Samantha Pineda para ela explicar esses processos. A doutora Samantha Pineda, que é profunda conhecedora do direito ambiental, e ela está muito atenta a esses desdobramentos do Plano Nacional de Fertilizantes, que vai mudar, né, nas próximas décadas, o quadro do Brasil para fertilizantes. Então, vamos acompanhar, vamos monitorar, porque boas notícias chegarão com certeza nos próximos anos, quando o assunto é esse aqui no Brasil. Para a próxima safra, as dificuldades ainda serão grandes, e para as próximas safras também, porque os preços dos fertilizantes e a oferta escassa já vinham se apresentando antes mesmo da guerra entre Rússia e Ucrânia começar efetivamente. Então, estamos tentando trazer as informações sempre o mais perto possível para que você possa tomar boas decisões, tá bem? Bom, algumas notícias importantes que já são destaque aqui no Notícias Agrícolas. Preço do frango vivo paulista iguala-se ao recorde histórico, mas somente nominalmente, tá? Mercado de ovos brancos segue sustentando preços, enquanto o do vermelho apresenta retrocessos. Quarta-feira começa negativa para os futuros do milho na B3 e na CBOT, a abertura do mercado de milho já para você. Presidente da Ucrânia diz que eventual acordo de paz tem de fornecer garantias de segurança. É isso mesmo. Dólar recua contra real antes de Fed e Copom. Negociações Rússia e Ucrânia acalmam o sentimento de aversão ao risco. Rússia e Ucrânia veem chance de acordo em meio à retomada das negociações de paz. Oxalá permita que isso aconteça, né? Setor de serviços do Brasil recua 0,1% em janeiro. Câmara pode votar nessa quarta medida provisória que prorroga contratos do Ministério da Agricultura e da ANS. Produção de suco de laranja na Europa cairá 10% em 2021-22. E aqui no Brasil, ontem, nós fizemos uma entrevista importante, vou puxar aqui para vocês, falando de uma janela que nós podemos aí ter sem fruta. A Virgínia entrevistou o Antônio Carlos Simonetti, presidente da ABCM, e ele nos trouxe, portanto, essa preocupação. Olha só, com colheita atrasada em São Paulo, o mercado interno deve ter janela sem fruta entre maio e junho. Tá? Segundo o presidente da ABCM, condições climáticas continuam pesando bastante na produção, e custos de produção preocupam muito para o próximo ciclo, para todas as culturas, né? Os custos preocupam para todas as culturas. Senhoras e senhores, 9 horas 25 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje um pouquinho mais curto o nosso Bom Dia Agronegócio, para eu poder cumprir algumas outras demandas aqui no Notícias Agrícolas, mas a nossa programação continua para que vocês sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Continuem nos acompanhando por aqui. Se você está no YouTube, pode continuar por aí, que a nossa programação ao vivo
vivo roda por aí também. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no Notícias Agrícolas Oficial, ative o sininho e vai receber os alertas de toda a nossa programação, tá certo? A gente volta a se encontrar amanhã. Boa quarta-feira para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.